Olá pessoal, estamos na nossa aula número 20. Vamos falar sobre função modular. Função modular. Uma função de R em R recebe o nome de função módulo ou modular quando a cada x pertencente a R associa o elemento módulo de x pertencente a R. F de x igual ao módulo de x. Exemplo: esboce o gráfico da função real tal que f de x igual ao módulo de x. Para fazer o gráfico, inicialmente vamos utilizar a definição de módulo. Depois veremos um método prático chamado método do rebatimento. F de x igual ao módulo de x. Como f de x é igual ao módulo de x, observe que módulo de x vai ser x se x é maior ou igual a zero. Módulo de x é menos x se x for menor que zero. Logo teremos f de x igual a x se x for maior ou igual a zero. E f de x é igual a menos x se x for menor que zero, que é uma função definida por duas sentenças, certo? Então, se f de x é igual ao módulo de x, então f de x é x se x é maior ou igual a zero e menos x se x é menor que zero. Então, para x maior ou igual a zero, a gente faz o gráfico da função de identidade, né? F de x igual a x. Só que a gente só vai considerar do zero para a direita. E f de x é igual a menos x do zero para a esquerda. Então, é uma função decrescente passando aqui no zero, certo? É a segunda bissetriz, né? A bissetriz que passa no segundo e quarto quadrante. Então, está aqui o gráfico da função f de x igual ao módulo de x. Esboce o gráfico da função real tal que f de x é igual ao módulo de x pelo processo do rebatimento. Basta tomar uma função g de x igual a x. Trata-se o gráfico de g de x. Para obter o gráfico de f de x, rebate a parte negativa simetricamente em relação ao eixo OX. Então, ó, eu tenho aqui que f de x é igual ao módulo de x. Então, eu vou chamar de g de x igual a x. Eu faço aqui a função, certo? Passa pelo função identidade, que passa pelo primeiro e terceiro quadrante, certo? A parte negativa, que está do zero para a esquerda, eu vou rebater simetricamente em relação ao eixo OX. Ó. Então vai ficar assim, f de x, ok? Com o módulo, beleza? Exemplo C. Esboce o gráfico da função real tal que f de x é módulo de x menos 3. Que é o módulo de x menos 3? Aqui é um menos, certo? Vai ser x menos 3 se x menos 3 maior ou igual a zero, ou seja, x maior ou igual a 3. E vai ser menos x mais 3 se x menos 3 menor que zero, x menor que 3. Então, de 3 para a direita, a gente faz o gráfico de cima. X menos 3, ou seja, a raiz é 3. Ela tocaria aqui no menos 3, né? Segue aqui. Do 3 para a esquerda, a gente faz o gráfico de baixo. Toca no mais 3. A raiz é 3. Você liga os pontos, certo? Letra D. Esboce o gráfico da função real tal que f de x é igual ao módulo de x ao quadrado menos 5x mais 4. Então, f de x vai ser x ao quadrado menos 5x mais 4. E x ao quadrado menos 5x mais 4 maior ou igual a zero. Ou seja, x menor ou igual a 1 ou maior ou igual a 4. Para determinar esse menor ou igual a 1 e maior ou igual a 4, tem que fazer a inequação. Ok? Então, isso aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 4 maior ou igual a zero. Fazendo isso do sinal, ó. Uma função do segundo grau. Antes de 1 positivo. Depois do 4 positivo e entre 1 e 4 negativo. Então, como ele quer a parte positiva ou nula, então vai ficar menor ou igual a 1, ou seja, de 1 para trás é nula ou positiva, ou maior ou igual a 4, de 4 para frente positiva, certo? E menos x ao quadrado mais 5x menos 4, se x ao quadrado menos 5x mais 4 menor que zero, que vai ser justamente a outra parte. X maior que 1 e menor 4. Então, o gráfico da função vai ser assim. Antes de 1
e depois do 4, eu uso essa lei aqui, certo? Eu faço o gráfico normalmente, entre 1 e 4 eu apago. Entre 1 e 4 eu vou fazer o gráfico dessa outra, certo? Ok? Em 4. Então o gráfico vai dar esse desenho aqui, beleza? Vamos fazer a mesma pelo processo, vamos fazer a mesma, o mesmo gráfico pelo processo do rebatimento. Então, exemplo, função modular exemplo é: esboce o gráfico da função real tal que f de x é módulo de x ao quadrado menos 5x mais 4 pelo método do rebatimento. Então eu vou chamar g de x ao quadrado menos 5x mais 4. Então tá aqui, ó. Tá aqui ela, ó. X ao quadrado menos 5x mais 4. Ó, o gráfico passa pelo 4, que é o valor de C. As raízes são 1 e 4. Beleza? A parte que é negativa eu vou rebater simetricamente em relação ao x. Então, ó, de 1 a 4 ele vai virar assim, como está aqui no segundo desenho, tá vendo? Esse tracejado é o antigo, foi o que eu rebati. Então tá aqui o gráfico da função f de x igual a módulo de x ao quadrado menos 5x mais 4, pelo método do rebatimento, ok? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.